Sim, Sol. Então, você ficou como diretora do Poli 7 anos. Mas eu sei que você deu um salto aí para um lugar mais amplo. Quase 7, né? 6 anos e alguma coisa. Você saiu do Poli e foi direto para o núcleo O territorial. Hugo, tem um espaço aí no meio, Ainda Hugo? tem? Tem a candidatura 2012. Então fala disso aí. Eu não. Tem um intervalo aí no meio, você estava nesse período na minha Tava, história também aí. tava verdade. Então, Então vou ensejar, né? Já que você não quer falar diretamente. Solange foi candidata a vice-prefeita na chapa com o Dr. Mozart, não foi isso? Um saudoso saudade, médico, saudade muito grande. já é falecido, mas assim, Dr. Mozart veio de Maraú e teve uma atuação muito forte aqui na política, né? Do lado da oposição. Quem era o prefeito na época? Era Beda ou Alexandre? Alexandre. E aí você resolveu sair junto com o Dr. Mozart. Quer dizer, você foi Bom, convidada. Como é que foi isso? Me explica aí. é um convite meio que de última hora, né? Porque Dr. Moza se tornou um grande amigo. Naquela época ali é uma história, né? Vou entrar em detalhes, Claro, pode? pode. Pronto. Quem me apresentou o Dr. Moza foi Antônio, um rapaz que eu namorava na época. Eu não conhecia o Dr. Moza. E Dr. Moza era de Maraú e eu não conhecia. E aí ele falava, né? A gente conversava muito sobre política, né? Inclusive, Antônio tem um livro aí na cidade que precisa ser conhecido, né? Que é Pirão de Cachaça, Hugo. Bem O livro oportuno. dele. O título do livro dele é Pirão de Cachaça. E aí Antônio falava para mim, a gente lá, né, na conversa, no violão e tal, ele falava de política. E você dá Só, risada porque violão é com a gente, né, não, Hugo? tô dando Era com a risada de gente. outra. É, também. Mas tô dando risada de outra coisa. Só pegar a pizza aqui, essa câmera vem pra cima de mim só de sacanagem, mas tudo Ah, bem. tá, tudo bem. Então, a gente ficava ali, né, naquela conversa, e ele dizia, rapaz, você precisa conhecer Dr. Moza. E eu ficava curiosa, né? Fora do contexto político, assim, não tinha intenção nenhuma, participava, contribuindo, né, com opiniões e tal. E aí ele falou, o candidato de Ubaitaba, naquela época, a oposição estava meio que enfraquecida. O candidato deveria ser Dr. Moza. O Dr. Moza já tinha lançado uma candidatura, carreira solo, sem o apoio da Mas ele tinha lançado oposição, aqui, aqui em Ubaitaba. que ele tinha tentado em Ele Maraú tinha também, não sido foi? candidato a deputado estadual. E aí depois veio a municipal e ele se lançou aqui, na municipal, logo depois da candidatura a deputado estadual. E eu não conhecia, sinceramente. Antônio falava. Aí um dia Antônio falou: encontrei Dr. Moza na rua. E marquei com ele um café na casa dele. Eu falei: que loucura. Um café na casa do médico e eu nem tenho amizade. E aí eu fui no café na casa do Dr. Moza. Meu amigo também foi paixão à primeira vista. Ali eu me tornei a bichinha dele, que eu passei a se chamar de minha bichinha. Minha bichinha, minha bichinha. E esse café é aquela máquina importada de café, né? Que ele gostava do café italiano. E aquelas cápsulas, né? Importadas e também um delicioso café. E a conversa fluiu até 1 hora da manhã. De um café das 6 até 1 hora da manhã. No outro dia, o doutor Moço já estava tomando café de coador na minha casa, porque eu não tinha máquina importada e não tinha as cápsulas, né? Pra você entender como é que a coisa fluiu, né? E Sim. aí nós passamos a dialogar diariamente. E eu falei, pô, esse cara é o cara da oposição em Ubaitaba. Não tem como. A gente tinha ali um grupo, né? Doutora Cléia tinha sido candidata anteriormente, não queria mais. Já tinha me dito que não queria, porque eu votava em Cléia na época. E aí tinha a tentativa de Paulo Bidu, que estava ali, mas também não queria anunciar logo a candidatura, o tempo estava em cima. E aí eu conversei com a doutora Cléia, com o doutor Ivo, fizemos um almoço na casa de doutor Ivo e apresentei o doutor Moza na semana seguinte à doutora Cléia. E aí o doutor Ivo disse, rapaz, esse homem é bom. E nós tínhamos uma reunião toda terça-feira na casa de doutora Cléia para discutir política. Eu participava, né? Para definir quem seria o candidato da oposição. E aí, quando o doutor Moza chegou, todo mundo olhou assim, porque havia um barreirismo a ele, né? Nós tínhamos nomes em Ubaitaba. E aí, o doutor Moza disse, eu estou aqui. Aí chegou já falando. Chegou como convidado, né, do anfitrião, que era doutor Ivo e doutora Cléia, os anfitriões. E ele chegou falando, ele chegou imponente, É, né? mas eu lembro que ele teve uma atitude assim, muito ativa em querer ser o candidato, né? Ele era o candidato, ele chegou imponente, né? Ele chegou no combate mesmo e disse, eu sou candidato. Eu quero o apoio de vocês. E ele foi duro. Se eu não tiver o apoio, eu continuo sendo candidato. Uhum. Mas eu estou aqui para representar o grupo. E aquilo foi muito impactante. E ali o grupo saiu coçando a cabeça, e quem vai, quem não vai, quem vai enfrentar o homem. E dali
Pouco tempo depois, a gente definiu, na terceira reunião, a gente definiu ele como candidato mesmo. Tivemos mais uma. Na terceira, ele foi o candidato, e aí vamos definir o vice. É a novela, né? Definir o vice, quem vai ser vice. Tínhamos Catarino, que era saudoso Catarino, estava num grupo, vereador de 3 mandatos. E Catarino disse, rapaz, eu tenho um mandato aberto aí, né, para concluir e tal, e tem um próximo. Então, arriscar a chapa de vice é abrir mão da minha eleição de vereador. Vereador. Tínhamos Suca no grupo também, que disse a mesma coisa. Não vou para vice, porque eu vou me eleger vereadora. Estava também ali, acho que no terceiro mandato, ou no segundo, terceiro. E aí ficamos sem vice. E roda, roda, roda. Veio o Zé Carlos para ser o vice. Zé Carlos, né? Zé Lona, Carlos, que era do grupo. era do da grupo situação. vermelho. E decidiu, né, vir para o nosso grupo. E aí aceitou a condição de vice. Trabalhamos 3 meses no nome de Zé Carlos. Né? Tudo bem, estava tudo harmonioso, né? A Jailton, todo mundo no grupo. O próprio doutor Ivo, né? Tava, que não queria mais se envolver em política, já estava. Orlando Magalhães, saudoso, né? Uhum. Tem um carinho imenso a ele. Ele se envolveu também. Ele era vice de Alexandre, rompeu com Alexandre na época, do Grupo Vermelho, e veio apoiar a gente. Tínhamos um grupo muito bom. Aquela eleição ali estava firmada, se continuássemos marchando Tinha uma chance boa ali juntos. para poder. Era Beda contra Dr. Moza. E aí, resumindo a história, na véspera da convenção, na véspera, à noite, eu estava tomando lá na minha cervejinha, Tudo conversando. certo, tudo articulado. Tudo pronto, Rotary pronto, tudo pronto. Doutor Moza num plantão em Birataia, o grupo cá todo montado, tudo harmonioso. Seria o dia que a gente ia declarar o apoio de Orlando Magalhães, que era vice de Alexandre, e apoiar a gente. O abraço, né, para a campanha, com todo vapor. E aí, 9 horas da noite, doutor Moza me liga. Doutor Moza me ligou, bichinha, pelo amor de Deus, acalma o pessoal. Falei, o que foi? Eu era articuladora, eu não era nada de candidata. Eu era só articuladora da campanha dele. E aí ele falou, bichinha, acalma o pessoal, porque Zé Carlos acabou de me ligar, que ele está retornando para o Grupo Vermelho, Rapaz, e não vai ser o vice mais. na boca da convenção. Na véspera da convenção, à noite, menos de 10 horas da convenção. E aí, isso eram as 9, 10 horas da noite. E aí, doutor Moza, acalme o povo, reúna o povo, pelo amor de Deus, que o povo está pedindo para eu desistir. E não vai ter candidato único, porque eu sou tinhoso, ele dizia assim. E eu vou à frente, pode dizer aí que eu vou à frente. A gente vai escolher outro vice. E aí eu ligo para um, ligo para outro, acabou minha farrinha ali de casa, não estava comemorando. Ligo para um, ligo para outro, ninguém queria ser vice do doutor Moza. E aí fomos para a convenção. Fizemos a convenção, consegui, né? Seu Orlando foi, falou na convenção, enfim. Saímos da convenção sem vice, meu irmão. Terminamos a convenção só candidato a prefeito. Tínhamos aí 1 semana para mandar a ata da convenção. Até aí você estava fora. Eu estava impedida, porque o meu partido, o PT, que eu era filiada, havia uma comissão provisória e, contra a vontade da maioria, havia feito uma coligação com Beda. Não passou pela plenária. Foi algo que passou ali por cima, Aí você entendeu? não tinha como sair, já que você estava filiado ao PT. A gente já tinha contestado a convenção do PT. Dentro do PT aqui, o grupo que estava na comissão provisória, nós já tínhamos mandado documento questionando a convenção que eles fizeram. Porque não tinha a assinatura da gente, não tinha maioria. Sim. E aí nós estávamos questionando dentro do partido, né? Desde que fez. E aí eu falei, pô, agora eu estou impedida legalmente, porque meu partido está lá. Embora não seja com a maioria, eu estou impedida. E aí fomos para uma disputa primeiro com o partido. Primeiro para legalizar a nossa coligação. Na ata fizemos a coligação lá com o doutor Moza, na hora, na ata que foi assinada por todos, da convenção, e ficou 2 coligações, olha para aí. O PT ficou com Beda, um grupo, e o PT ficou, não é diferente, com Suca também foi assim, né? Teve briga agora de novo, mas aí ficou um grupo com Moza, um grupo com, e aí vamos ver quem vai valer, né? Qual coligação vai valer aí. Recebi a liberação para ser candidata a vice, aí o doutor Moza me convidou, ninguém queria, eu não ia deixar meu parceiro, que eu levei para o grupo, ficar sem ser candidato. E aí abracei o doutor Moza e falei, bom, meu nome vai para aí. Só que meu nome não vai à toa, eu vou me jogar na campanha. Entrou mesmo de cabeça. Entrei de cabeça. Foram 3 meses mesmo, que eu nem tinha dado entrada na Vocês tiveram quantos licença. votos?
A nossa diferença para Beda foi menos de 1.000 votos. Então foi uma eleição. E na época a evasão foi mais do que a diferença de votos. Foi. Né? Nós tivemos uma abstenção, que a gente chama na linguagem política, né? A abstenção foi maior do que a diferença de votos entre Beda e a gente. E os votos brancos e nulos também, a soma aí dava 1.000 e poucos votos, e a diferença da gente foi 900 e pouco, não chegou a 1.000 votos. Sim. Né? Nesse contexto aí conturbado, e fomos para a campanha, Pierre foi candidato a vereador aí, entrou num grupo, já tinha colocado o Pierre ali, conversado, levado o Pierre para as reuniões. Pierre precisava da energia dele canalizar para alguma coisa. E a política foi o campo, né? Que a gente foi junto, a gente conversava muito de política, Sim. eu e ele. Enfim, aí fomos candidatos, perdemos a eleição, mas ganhamos aprendizado, amizades, né? Poxa, como eu aprendi ali. Né? E aí eu saí da direção da escola, não voltei mais, saí para a candidatura. Nesse período aí saí, não voltei mais, Mas também se você for 2012. observar, não te interrompendo, o Dr. Moza veio e lançou de última hora, assim, de última hora não, sozinho a candidatura dele. Sozinho, carreira solo. De repente, de última hora, o Zé Carlos vem e rompe e diz que vai voltar para o grupo da situação. E aí você entra de paraquedas, que até então você estava como articuladora, que é uma coisa Nos que bastidores. você gosta muito. De repente, você gosta muito disso. E de repente você cai como alguém que está ali como de testa, né? E você teve uma votação junto com o Dr. Moza, muito boa, né? Se você for observar o contexto que vocês iniciaram. Sim. Era o médico e a professora, o slogan era esse, né? Sim. E uma loucura, porque foi louco. Foi fazer uma campanha, era trocar o pneu com carro em movimento, sabe? Articular o povo, e aí a gente tinha, né, Cosme do Correio, segurou muito a onda do... Nós não tínhamos, tinha um alemão aqui, um rapaz que nos ajudava muito. Nós tínhamos um grupo pequeno, fora a disputa interna, né? Sim. Como é que ocorre? E a questão não vai ganhar, não é candidato, não pode. Nós fomos para o Supremo com a questão do PT, para valer a candidatura. Né? Recorreram. Claro que a coligação de Beda recorreu para validar a coligação do PT lá. Fora que também aí, tinha uma certa resistência do Dr. Moza também, né? Na própria oposição. Muita resistência. Ele era novo na comunidade, ele era homossexual, né? Nós vivíamos um período ali de preconceito muito grande, de virar até chacota, quem vai ser a primeira-dama do município, né? Sim. Brincadeiras assim que eram extremamente ofensivas, ganhamos direito de resposta. Mas que você via algumas vezes. O pensamento das pessoas. Né? Uma coisa, não era nem das pessoas, eram de um grupo maldoso que colocava isso na mídia para minar a candidatura, né? Então, o Dr. Moza foi vitorioso, porque o cara teve ali 4.000 e poucos votos, quase 5.000 votos. Né? Beda teve 5.000 e pouco. Então, a diferença foi pequena na época. E Dr. Moza é um ser humano incrível, eu aprendi demais com aquele homem, Hugo. Eu virei a bichinha dele, ele virou meu pai, assim, sabe? Você acha que se ele não tivesse falecido, talvez fosse o prefeito de Ibaitaba na segunda? Seria. Sem sombra de dúvida. Suca foi eleita. Porque Suca veio meio Suca foi eleita como essa onda, né? Suca veio na garupa dessa moto aí que estava já, sabe, na pista. Sim. Porque a gente construiu ali uma ideia de que a oposição tinha condição de se unir, tinha união, né? Claro, a condição de unir, a união, tinha articulação política, porque nós estávamos ali articulados com o governo, PT ali, firme num grupo, a gente não saiu mais, governo do Estado a favor. Logo em seguida, vem o outro capítulo da minha vida, que eu fui para um cargo regional também, e aí nós tínhamos um ambiente extremamente favorável. Era Dr. Moza o prefeito, meu irmão, não tinha jeito não.